Accountability, ou prestação de contas. Por que que é importante você saber sobre isso? E esse vai ser um vídeo um pouquinho mais sério, um papo um pouco mais, talvez carregado, talvez mais denso. Então não é para todo mundo esse vídeo, tá? E você não vai ser menor ou menos porque você não tem os níveis de accountability, de prestação de contas que eu vou falar aqui. Deixa o seu like, compartilha, papo sério para pessoas sérias. Se você tá num nível um pouco maior, então você vai gostar do que você vai ver nesse vídeo. Vamos lá. O que é accountability? Accountability é um termo em inglês que tem a ver com prestar contas. Account significa contas e accounting significa contabilidade, ou habilidade de você classificar as coisas em contas. Qual que é a relevância desse termo? Bom, existem algumas premissas que você deve ter em mente quando a gente fala de prestação de contas. Algumas premissas da contabilidade e da administração. Vamos falar da contabilidade primeiro. Da contabilidade é muito simples. Imagina uma balança e você tem de um lado ativos ou geradores de renda, de recursos, e do outro lado passivos e válvulas de escape ou de exaustão de energia, de recursos. E a ideia é que sempre haja um equilíbrio entre tudo aquilo que for registrado como ativo, tendo uma contraparte como passivo. Então, toda vez que você vai constituir uma estrutura empresarial, pressupõe-se que você, claro, se tiver a habilidade correta e tudo mais, coloque de forma organizada para cada gasto uma entrada de dinheiro, porque dentro do sistema fechado da contabilidade da empresa, cada gasto precisou ser justificado por uma entrada prévia de dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que você abre uma empresa e do nada você gasta 500 milhões de reais comprando alguma coisa, ou um avião, alguma coisa assim. Da ótica da contabilidade, pressupõe-se que esses 500 milhões de reais vieram de algum lugar. Então, se na ótica da contabilidade você tem um custo de 500 milhões, obrigatoriamente você deve ter uma entrada de 500 milhões. E assim a balança fica equilibrada no quesito prestação de contas, no quesito classificação. Eu levei algum tempo para entender essa lógica. Fui muito mal na faculdade, na matéria de contabilidade, porque eu não entendia direito o negócio. Eu tirava 10 nas matérias, em contabilidade tirei nota vermelha, assim, foi bem difícil. Aí eu comprei livro, aí eu fui lá, estudei para entender, martelando, e ainda tirei um 7, mais ou menos. Então, essa é a ótica da contabilidade, que é para fins de organização classificatória, para cada entrada, ou melhor, para cada saída corresponde uma entrada equivalente. Para cada saída de energia, essa energia veio de algum lugar. E aí você vai remontando da contabilidade até a economia. Então, para cada cédula de dinheiro circulante, essa cédula foi impressa previamente. Esse é o pressuposto básico. E aí você vai continuando a remontar na economia e para cada valor de compra do dinheiro existe com uma espécie de contrato social, de estatisticamente no viés do mercado, o que a pessoa faz, o que ela é capaz de fazer. Você já vai entender onde eu vou chegar, por isso que eu falei que esse vídeo ia ser meio denso, não é para qualquer um. Estamos falando de um tema avançado que é prestação de contas. Então você tem o que a pessoa faz, o que ela é capaz de fazer na ótica do mercado, que constitui o quê? O valor de compra de uma determinada moeda no sistema econômico mundial. Basicamente, se for simplificar, o valor de compra de uma moeda é definido em função da capacidade laboral do indivíduo. Mesmo com inteligência artificial, mesmo com automatização de processos, recursos e produção e logística, ainda assim, o principal fator que determina o poder de compra de uma moeda de um determinado país
é a capacidade laboral de seu povo, estatisticamente falando. E essa capacidade laboral ou capacidade produtiva vai influenciar o quê? O que o povo é capaz de produzir. E aí temos o capital intelectual, o capital laboral, mão de obra mesmo, e por aí vai, entende? Então, é por isso que se um povo tem maior capacidade produtiva, isso é correlato de forma diretamente proporcional ao índice de desenvolvimento humano de um país, ao PIB de um país e, consequentemente, a uma eclosão positiva da economia de um país. Beleza. Então, isso falando de prestação de contas. E a administração, a ótica da administração é um pouquinho diferente nesse sentido, porque enquanto que a economia ela parte de pressupostos de pessoas já pré-existentes na sociedade que podem produzir ou não, a administração ela parte de um pressuposto de que você cria algo do nada, você cria valor através do empreendedorismo, através da sua empresa, através da sua empreitada produtiva ou do seu engajamento produtivo em uma determinada ação. E essa produção, essa adição de valor que você coloca, passa por um processamento que aí sim pode passar dentro do contexto da sua empresa, você empresário, no contexto de você mesmo, você empregado, você colaborador ou como quiser chamar, e você prestador de serviços também, você é o indivíduo, o corpo, o organismo que processa os insumos e devolve para o mundo como produto acabado ou serviço acabado, entende? Então, a administração ela tem essa ótica, beleza. E aonde que a accountability entra no meio disso tudo? A prestação de contas no contexto da administração tem a ver com a governança de uma determinada estrutura administrativa. Essa governança, ela tem políticas, ela tem boas práticas, ela tem uma série de premissas básicas que são como se fossem princípios e moral do indivíduo e ética no contexto social. E aí as peças vão se encaixando. Então você, como indivíduo que tem um código de conduta, que tem princípios, que tem uma moral que é clara e distinta de outras formas de agir, você tem uma espécie de accountability com a sua própria consciência, entende? E a sua consciência acaba sendo juiz ou juíza da sua conduta. Então você mesmo, você mesma sabe se você fez algo bom ou se você fez algo ruim, porque a tua consciência ou pesa ou não pesa. Ou você fica, e isso não tem nada a ver com estresse, ou a tua consciência pesa e você sente que poderia ter feito melhor, ou a tua consciência não pesa e você sabe que você fez o teu melhor, ainda que o cenário esteja desfavorável. Por exemplo, academia, cenário de musculação. Tem vezes que você sabe que você poderia ter feito mais repetições e você sabe que se você tivesse esmagado um pouquinho mais o músculo, você teria feito mais dano muscular que levaria a maior hipertrofia e a uma sensação interna de que você deu o seu melhor. Outro dia estava eu no ponto de ônibus, voltando depois de um treino, e tinha duas moças conversando e uma delas falou: "Hoje eu treinei fofo". E para ela, no foro íntimo da consciência dela, aquilo é aceitável. Tem gente que considera isso inaceitável, que não iria para casa, não sairia da academia, e se a academia fechasse, ia encontrar uma 24 horas, ou ia fazer no chão calistenia mesmo, a ponto de não treinar fofo e não descansar até ter treinado com força, ter treinado no extremo, no limite da exaustão. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa de outro modo. Isso é o quê? Isso é accountability que tem a ver com os teus princípios. Beleza. Os seus princípios vão reger a tua consciência e como é que você vai ficar dentro de você mesmo, de você mesma, no sentido de fiz as coisas coerente com os meus princípios. E accountability é você prestar contas com a tua própria consciência num contexto individual. Vamos traduzir para um contexto de relacionamento. O que é accountability? Accountability, você com o seu cônjuge, é você
demonstrar e fazer o seu cônjuge saber o quanto você o ama, o quanto você a ama. Esse é o nível de accountability e aí todas as ramificações disso. Não se trata de ciúmes e você abaixar a cabeça para o que o seu cônjuge fala que você é obrigado a fazer e que você é obrigado a falar onde você estava a cada 5 minutos. Não é nesse sentido, mas é no sentido de você regar o jardim, adubar a terra, nutrir as plantas, para que aí sim elas deem frutos, conforme a parábola da videira que não estava dando frutos, ou figueira, enfim. E aí o judeu lá queria cortar a figueira, e aí o empregado salutar falou, cara, deixa eu botar um adubão nessa terra aí para ver se ela não vai dar fruto. Me dá 1 ano. Se ela não der fruto, aí pode arrancar fora, queimar, etc e tal. Então, esse é num contexto de relacionamento, você nutrir a relação. Aí entra todo um mundo de coisas. Por exemplo, o quanto você conhece sobre o seu cônjuge. Isso vai determinar o teu nível de prestação de contas em relação ao que você conhece do seu cônjuge. Então, se você conhece pouco do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, você não sabe o que ele ou ela gosta. E aí, consequentemente, você não sabe como você poderia ter as boas práticas dentro desse contexto de relacionamento. Isso é governança corporativa, só que traduzindo para um contexto de relacionamento interpessoal. Quando você tem essa relação e se vocês escolhem ter filhos, beleza, qual que é a accountability? É um novo game, é um novo jogo. A accountability agora, se você não tem accountability, se você não tem prestação de contas, a vida do teu filho, a vida da tua filha está em risco. Esse é o nível de accountability que você entra quando você é pai, quando você é mãe. Aí você enxerga um mundo diferente, você age diferentemente, as tuas motivações são diferentes e a tua prestação de contas é diferente. Você já não se dá ao luxo de agir com leviandade, de ficar na baladinha, bebendo, porque você tem um filho ou uma filha que depende de você. Isso estatisticamente falando, se você tem uma mentalidade saudável. E aí você tem um filho ou uma filha que depende de você. E aí, o que você faz? Aí você se sujeita a um monte de coisas pelo teu filho, não por você. Aí você não vive mais por você. Você vive pelo teu filho ou pela tua filha. Isso é accountability. É você entender o filho ou a filha que você colocou no mundo porque você escolheu. O teu filho ou tua filha não escolheu, mas você escolheu colocar no mundo. O seu filho ou sua filha simplesmente apareceu. Foi lá formado. Tem gente que acha que é uma corrida de espermatozoides, mas talvez não seja. Existem rumores que falam que é um campo de energia almática que magneticamente atrai a matéria do esperma para entrar no óvulo, então não existe, cada espermatozoide não tem uma consciência separada, todos seriam você, independentemente da genética do teu pai, enfim, o espírito que está além do corpo que exerceria esse efeito magnético, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, nesse contexto de accountability de pais em relação a filhos, você não vive mais por você, o que não quer dizer que você não viva de maneira positiva nem negativa. Você pode viver pelo seu filho, mas se humilhando, se anulando, porque você ainda não descobriu o lugar certo de você na sociedade. E aí são problematizações que aqui no canal, pesquisa lá nas playlists que tem um monte de coisa sobre esses tópicos, você dá o seu valor, você precificar o seu serviço e tudo mais, vê lá que vai ser da hora. Beleza, então, accountability, contexto individual, relacionamentos, família. Que mais que tem? Agora tem contexto sociedade. Qual que é a accountability num contexto da sociedade? Você tem você como indivíduo e aí você tem o seu potencial e o seu real. Você tem o seu potencial e, no caso, o seu real é o que na prática você dá conta de fazer e faz. Beleza. Então, que nem assim, quantos que estão assistindo esse vídeo dão conta
potencialmente de fazer 100 flexões em 24 horas? Eu acredito que uma boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo poderiam fazer essas 100 flexões em 24 horas. Poderiam. Então tem esse potencial, até porque não é muito difícil. Estatisticamente falando, você pode fazer uma a cada 5 minutos, sei lá, e aí você dá teus pulos e você consegue. A questão é o poderia, o potencial e o na prática. Então você tem o que é potencial e você tem o que é na prática. Na prática, quantos que fazem 100 flexões em 24 horas? Na prática, quantos que fariam só porque eu joguei essa ideia no ar? Na prática, quantos que fariam, que fazem, que dão conta de fazer, mas não fariam ou não fazem porque não tem uma remuneração para isso? Ah, não vou fazer o TAF, então não preciso ficar fazendo flexões, eu já fiz, então não preciso ficar fazendo. Entende? Então você tem o potencial, o real, mas não feito, e o real e feito. Presta atenção que isso aqui é ouro. O potencial é o que a gente chama na economia de especulação. Então é o valor de uma ação, é o valor de um criptoativo, é o máximo valor potencial no mercado. E a realidade imaginativa, o universo imaginativo do mercado é um subsistema do universo da natureza. Porque é um universo que é pensado por pessoas durante uma pequena parcela de seus tempos produtivos. Embora você possa ter pessoas que pensam no mercado imobiliário até dormindo, elas não pensam 24 horas por dia, porque vê-se numa dor de barriga, elas vão pensar no mercado imobiliário, nas especulações nos criptoativos. Vê se elas estão lá de boinha e aí vem aquele aperto no intestino, vê se elas vão pensar nisso. Então a natureza rege e preside sobre as criações humanas. O que não quer dizer que as criações humanas não possam ser boas e até complementar ou suplementar a natureza de maneira salutar. Beleza. Então você tem o potencial que as pessoas dão conta de fazer. Isso é o mundo especulativo. E aí tem gente que sabe brincar segundo essas normas especulativas. Aí você tem o que a pessoa é o real que ela não fez. Ela poderia fazer, mas não fez. Ela dá conta de fazer, mas não fez. Beleza. Desse real que a pessoa está pronta para fazer, mas não faz. Exemplo, poder de fogo. O potencial. A pessoa poderia, quem sabe, no mano a mano, socar outra pessoa até morrer. Potencial. Real. Ela tá com a arma tem munição e a arma tá carregada e destravada. Mas ela não atira, ela não puxa o gatilho. Esse é o real que pode fazer, mas não faz. A arma tá lá, tem munição, tá carregada, tá destravada, é só apertar o gatilho. Ela não aperta. Aí você tem o real que ela faz. É o dedinho nervoso, que aperta o gatilho para qualquer coisa. Por exemplo. Então, são 3 casos diferentes. Nesse primeiro caso, a especulação. Será que a pessoa tem uma arma ou não? E será que essa arma tem munição? Não, tudo é especulação. Esse será faz com que você tenha uma certa flutuação de valor de mercado no contexto da economia. Beleza, isso tem a ver com accountability. Agora, quando você fala de real, mas que a pessoa não faz, se trata, por exemplo, do valor de um serviço ou do valor de um produto que está numa prateleira, numa vitrine. Tá lá, o produto tá lá. Você entra, você vê a Ferrari, você entra, você vê a roupa, você entra, você vê lá o restaurante, tá lá. Tá todo mundo lá, os chefes estão lá, a comida tá lá, os caras estão trabalhando, tá lá o pessoal. Só que para usufruir você tem que pagar. E se você não paga, você não usufrui. Simples assim. Isso é o real que pode ser feito, mas não é. Então você tem a diferença. O caso do Dogecoin é clássico. O caso do Dogecoin é o seguinte. É uma criptomoeda, um criptoativo que especulou muito de preço.
Subiu não sei quantos mil por cento de valor. Por quê? Porque foi uma especulação. Foi criada uma onda de pensamento e as pessoas começaram a acrescentar valor, acrescentar valor, acrescentar valor especulativo, partindo da seguinte premissa: olha, eu vou comprar essa moeda lá na frente e essa moeda vai hypar demais, porque os memes dos dogs são muito engraçados e vão permear toda a internet. Eles vão associar isso à moeda Dogecoin. Nossa, o Elon Musk está patrocinando isso daí, então vai ser bom demais. Aí, pessoal, só especulação, só especulação. Aí a moeda subiu de preço. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar. E aí o preço, o valor dela, né, o preço de venda dela começou a subir pra caramba. Caramba, tá todo mundo comprando. Aí, né, as mãos da economia pensam o seguinte: olha, tem muita oferta para isso daqui. Nas mãos da economia, a lógica é a seguinte, a lógica é reversa, que ensinam nas escolas. Tem muita gente comprando, o valor vai subir especulativamente. O valor de quê? De venda disso, obviamente. Se tem muita gente comprando alguma coisa, significa que isso está muito visado. Significa que você não vai querer vender isso porque está sendo muito visado e que vai aumentar de valor lá na frente. Então é a mentalidade especulativa da economia. O que vão ensinar nas escolas? Se tem muita oferta, o preço é baixo. Se tem muita demanda, o preço é alto. Entende ou não? Te ensino a lógica ao contrário da economia nas escolas. E quando eu estava aprendendo na faculdade, administração, economia e tudo mais, eu ficava olhando assim e falando: mano, não faz sentido isso daqui. Eu levei alguns anos para entender essa lógica que eu estou passando para você aqui de graça nesse vídeo. Só isso já daria uma mentoria, já seria enorme o conteúdo. Eu estou resumindo aqui para você. Então, pensa, lógica dos economistas de meia tigela. Muita oferta, preço baixo. Muita demanda, preço alto, preço sobe. Mas na lógica dos economistas de tigela inteira, você tem muita oferta, significa que o preço é maior. Se você tem muita demanda, significa que o preço está caindo, o preço é menor. Essa é a lógica dos especuladores, dos economistas, no sentido especulativo, de compra e venda de ativos patrimoniais ou ativos de criptomoedas e ou moedas, enfim. Beleza? Beleza. Então, potencial que não chega nem sequer a se concretizar, que é a especulação. O potencial que está lá, mas não acontece, é o produto ou serviço que está na prateleira, mas você não compra. Mesmo podendo comprar, você não compra, então fica por isso mesmo, mas o produto ou serviço está lá. Beleza. E o potencial que de fato acontece, isso é o fluxo do dinheiro. Presta atenção nisso, cara. Presta atenção nisso, porque esse vídeo é gold. Não vai fazer sentido para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer saber do quê? De Big Brother, de Peppa Pig, galinha pintadinha e futebol. Acabou! Mas se você é um pouquinho diferenciado, se você quer aprender uma coisinha a mais, presta atenção nisso daqui. O real que de fato acontece é o fluxo do dinheiro no sistema. Fluxo do dinheiro no sistema. Vamos lá. Quanto dinheiro circula versus quanto dinheiro está nos bancos? Tem muito mais dinheiro nos bancos do que dinheiro circulando, mas eu te pergunto, isso faz mais bem ou mais mal para a economia? A resposta é: depende. O dinheiro está em qual lugar, para começar? O dinheiro está parado dentro do nosso país ou fora do nosso país? Se o dinheiro está parado fora do nosso país, é muito ruim. Se o dinheiro está parado dentro do nosso país, isso é ruim para você que colocou o seu dinheiro parado, mas não é ruim para o nosso país que faz a circulação desse dinheiro, entendeu ou não? Agora, quando você tem dinheiro parado de maneira geral e você pensando em entidade privada e você coloca o seu dinheiro para ficar parado, isso é ruim para você. Porque por mais que você tenha lá os marqueteiros falando: nossa, nós é uma assessoria de investimento muito legal, nós vai fazer o retorno pro seu dinheiro e tal. Mesmo assim, eles vão querer o quê? A parte deles. E se você tivesse o conhecimento que eles têm, você poderia ter o retorno que eles te dão, só que maior.
Então, o grande segredo do dinheiro é a movimentação que ele tem, em primeiro lugar, e a inteligência dessa movimentação em segundo lugar. Qual que é a inteligência dessa movimentação? Quais são esses critérios da inteligência da movimentação do dinheiro? Essa inteligência remonta ao quê? Aos passos anteriores. O real que não acontece e o especulativo. Então existem uma série de indicadores que os especialistas utilizam para direcionar o fluxo do capital em relação ao que pode acontecer e está lá. Por exemplo, isso aqui é um fone de ouvido, tá? Foninho de ouvido. Isso aqui tem um preço de mercado. Seja um preço usado ou um preço original. Tem um preço de mercado, mas tá aqui, é um objeto, é real, é concreto. Beleza, eu poderia vender isso daqui? Poderia. Poderia negociar, poderia vender e tudo mais. Tem uma certa contraparte de valor monetário, porque tem uma utilidade, porque funciona de fato, entende? Então, eu posso movimentar o dinheiro tendo como contraponto o que funciona. Esse trem funciona, eu só não liguei ele. Se eu fizer um esqueminha, ó, agora tá ligado. Então, liga, funciona, é simplesmente colocar para funcionar. Aí o dinheiro que está circulando conforme a lógica dos especialistas que fazem o dinheiro circular, e isso se trata de accountability, isso se trata de administração, mas não só administração privada que é para os noobs, é administração pública que é para os prós. Aí você tem esses indicadores que eles utilizam para fazer o dinheiro circular. Então eu vou investir aonde? Eu vou investir onde já está funcionando? Por exemplo, uma franquia? Franquias já foram testadas, já foram validadas. Isso os investidores prestam atenção quando eles vão colocar o dinheiro deles em algum lugar. E você tem investidores que são do poder público e investidores que são do poder privado. Os investidores do poder público são os burocratas do governo. Os investidores do poder privado são os burocratas capitalistas. Mas a burocracia está nos dois lados, entendeu? Seja na mão esquerda do governo, na mão direita dos oligarcas capitalistas. Existe burocracia dos dois lados. De um lado, a burocracia é aquela ótica de políticas e a politicagem, e do outro lado você tem a politicagem com a maquiagem do networking, com a maquiagem do propósito, com a maquiagem da responsabilidade social. Então são maquiagens que no fundo são burocracias e os caras investem a energia, o dinheiro, conforme eles querem, na direção que eles quiserem. Beleza? Agora, a vontade deles, a decisão deles, o para onde eles querem, nem sempre vai ser a melhor decisão. É por isso que tem investidores que perdem tudo que investiram. E tem investidores que todo mundo falava contra e ganham tudo, investindo em algo que não renderia nada. Por exemplo, a famosa história da Coca-Cola, lá no livro Quem Pensa Enriquece. O cara vendeu a fórmula por centavos. Se ele soubesse que lá na frente ia ser uma empresa multibilionária, talvez ele não tivesse vendido por tão poucos centavos. Agora, porque ele não tinha a mentalidade, porque ele não tinha o conhecimento necessário para saber todas as ramificações daquela fórmula, ele simplesmente vendeu a um preço de banana. Então, para isso, você precisa ter conhecimento, você precisa saber todos os fluxos logísticos do dinheiro, com base no que já existe, já é validado, já funciona. Por exemplo, franquias, por exemplo, empresas. Aí você tem o famoso valuation das empresas. Isso é meio que um contraponto, é meio que um ponto intermediário entre o que já é testado, validado, e o especulativo. O que seria o especulativo nesse caso? Criptoativos, ações, bolsa de valores, puramente especulação. Agora, o valuation de uma empresa, o equity de uma empresa, que é o valor presente, equity nada mais é do que patrimônio, se a gente traduzir isso para português. E eu percebo que tem muita gente que não consegue entender exatamente de forma simples o que quer dizer equity. Vem uns caras lá e começa a fazer firula para explicar. Equity é patrimônio. Só que não é apenas patrimônio real, nem patrimônio contábil. É patrimônio
Não é nem financeiro, é patrimônio econômico. E patrimônio econômico é também especulativo, entendeu ou não? Equity é patrimônio econômico e não patrimônio contábil, que é o que os administradores privados costumam pensar em relação às suas empresas, que elas nada mais são do que o patrimônio contábil. Ou seja, meu viés é o que funciona, é método, é processinho e tal. Eles ainda estão engatinhando na administração. Eles não sabem ainda que você começa nos processinhos, você começa no que já funciona. Isso é igual na própria ciência. Na trajetória para você se tornar um cientista, você primeiro faz a graduação, e a graduação basicamente, para você não sabe, ensino superior, principalmente em universidade pública, eu vou te contar como é que funciona. Primeiro semestre você é mais uma aula de história do que qualquer outra coisa. Você vai ver a história daquilo que você quis estudar. Cara, é muito chato, porque você vai ver um monte de coisa para entender hoje, onde hoje está. Então, se você pega a psicologia, como foi o meu caso, você vai ver a história da psicologia, mas eu já estive em moradia, que eu conversava com pessoas de outros cursos e era a mesma coisa para eles. Seja economia, seja engenharia, seja administração, enfim, qualquer outra coisa. Vai ver a história do negócio antes. Então, psicologia, vai ver Freud. Freud, de novo, essa coisa chata pra caramba. Aí depois você vai entender a progressão da história para entender até onde a gente está hoje. E aí você vai ver umas pitadinhas de contextos atuais e aí acabou o curso. 5 anos, 4 anos vendo isso daí. Ou mais, dependendo do curso que você escolher. Beleza. E o mestrado, o que que é? Aí o mestrado é quando você vai fazer uma dissertação. Então você pega o que você aprendeu de toda essa parafernália e você vai falar sobre isso. É isso. Você vai falar sobre o que você já aprendeu. E aí, se você for firulento, se você for, sabe, com umas firulinhas lá e escrever bem e pensar bem e tal, aí beleza, você passa. E o doutorado? Aí você tem uma tese. Aí você parte de um novo pressuposto, seja recombinativo, com base no conteúdo que já foi consolidado através da ótica científica da tua matéria, da tua disciplina. Você pode recombinar isso numa nova tese com ingredientes pré-existentes, ou você pode criar novos ingredientes ou partir de uma nova hipótese e aí defender essa tese. E você tem ciências humanas, ciências sociais, ciências biológicas, ciências exatas, uma série de vieses diferentes que a ciência parte como pressuposto para você colocar isso em prática. Então, de uma forma ou de outra, da mesma forma que essa é a jornada da ciência, você tem a jornada da administração. Primeiro passo da jornada da administração é você entender como administrar a sua própria vida. É o primeiro passo. Depois você vai entender como administrar a sua força produtiva. Isso num contexto de empregado, num trabalho. Depois você vai entender como organizar e administrar você como empreendedor. Depois você vai descobrir o maravilhoso mundo de lidar com pessoas. E aí você pode ou ter parcerias como empreendedor ou contratar pessoas para trabalharem para você. E aí você vai ver os louros da liderança. Mas primeiro você vai se fuder muito lidando com pessoas. Mas muito. Você vai se lascar pra caramba. Vendo como é chato lidar com gente, mas é impossível você viver se não fossem pessoas. E aí tem esse paradoxo todo loucão e tal, aí você vai subindo de nível. Isso vai, digamos assim, andando em paralelo à tua capacidade geradora. E uma coisa é geração de riqueza. Outra coisa é movimentação de capital. Tem gente que confunde as duas coisas. Você lidar com pessoas é uma habilidade. Você gerar riqueza é outra habilidade. Você movimentar o capital é uma terceira habilidade. 99% dos empreendedores bem-sucedidos no Brasil não sabem gerar porra nenhuma de riqueza. Eles só sabem movimentar o capital. Qualquer inteligência artificial consegue movimentar o capital. Basta saber sobre condicionamento operante, psicologia skinneriana,
cognitivo-comportamental, padrões de consumo, contexto da economia de um país, contexto da cultura daquela demografia que você utiliza para veicular um anúncio, um produto, um serviço, cabum! Você movimentou o dinheiro e aquela pessoa comprou um produto ou serviço seu. Significa que você gerou riqueza? Não! Você não gerou riqueza. Você só movimentou capital. Isso robôs fazem. Não tem mérito nenhum em você movimentar capital. É por isso que tem gente que bate no peito para falar que gera riqueza, que é empreendedor e que é superior às outras pessoas porque empreende. Mas aquele artista da garagem, aquele cara que você critica, que mora com a mamãe, que a mamãe penteia o cabelo dele, que fuma lá os baseados dele, aquele cara gera mais riqueza porque ele conecta em inteligências maiores e traz para o mundo da maneira dele. Geralmente, estatisticamente, essas pessoas não conseguem trazer de um modo muito coerente para a sociedade, mas aí é outro problema. O fato é, essa conexão que eles fazem com a inteligência infinita e traduzindo isso para o mundo real, isso é gerar riqueza. Essa é a imaginação criativa, ao invés da imaginação sintética, conforme a maneira de pensar do Napoleão Hill. Então, eu até pensei em cortar esse vídeo em dois, mas tá fluindo tão bem que eu vou simplesmente falar. Então, você tem essa conexão com a inteligência infinita, você traduz isso para o mundo real e aí você coloca no mundo. É você gerar riqueza. Mas se você só gerar riqueza, que aí é aquela parte especulativa, lembra dos 3 passos? Primeiro, do imaterial para o material, do intangível para o tangível. 3 passos. Primeiro, puramente especulativo. Segundo, potencial real, a pessoa pode fazer, ela está tudo pronto, só que ela não aperta o gatilho. Terceiro, ela faz. Só no terceiro passo que está a economia. Só no terceiro passo que está a economia no sentido de circulação financeira de capital. Mas a economia, no total, no geral, ela está nos 3 passos. Seja na especulação de ativos, de moedas, seja na exibição de produtos, serviços ou branding, seja na hypagem, em brincar com a escassez das pessoas, criando um relógio que é único no mundo, e eles já capitalizam em cima da visibilidade que eles já têm de mercado. Aí criam uma unidade exclusiva. Todo mundo vai e compra. Vamos pegar um exemplo mais prático, talvez mais comum, mais popular. Você tem um joguinho chamado LOLzinho. Joguinho LOLzinho. Aí eles pegam e criam uma skin, que é o quê? Apenas uma questão cosmética. Apenas algo cosmético. Não muda nada na prática em relação ao carinha que você está jogando. Nada. Custa dinheiro. Aí eles pegam uma skin e falam assim, não, essa aqui é edição limitada. Mais dinheiro, mais caro ainda. O que é isso? Princípio da escassez, capitalizando em cima da visibilidade de mercado já construída anteriormente. Mas esse mesmo jogo, esse mesmo LOLzinho, lá em 2010, primeiro, existiam umas skins tosconas, era só uma recolor, zoadão. Mas os carinhas deles, os campeões, os personagens, eles eram tinha menor quantidade, mas cada partida você ganhava mais quantidades de IP, que é a moeda do jogo. Tem várias moedas lá no jogo. E o interessante desse experimento social, que é o LOLzinho, é que você tem uma moeda que a contraparte dela é a sua atenção e o seu engajamento, que é os IPs, que é o Influence Points. E você tem outra moeda que a contraparte é o quê? É o dinheiro, que são os Riot Points. Essa moeda que é a contraparte dinheiro pode comprar tudo. No mundo perfeito, ou melhor dizendo, no mundo real, o dinheiro não compra tudo, mas no jogo compra. Mesmo que você pode me dizer assim, não, mas dinheiro não compra habilidade. E até pode ser verdade, o dinheiro não compra habilidade, o dinheiro compra a mão de obra de quem tem habilidade. E aí você contrata o cara mais foda do mundo
e coloca ele para jogar lá para você e você paga dinheiro para ele. Não é diferente de um cara que gasta centenas de milhares de dólares numa skin no LOLzinho. Entende ou não? Então você percebe que, no fundo, o dinheiro ele pode comprar o quê? E estamos falando de accountability. Você vai entender onde eu vou chegar. Por isso que eu falei, esse vídeo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. O que é comprar as coisas nesse contexto? Você compra o engajamento das pessoas com base numa promessa de efetuação de pagamento, de remuneração. O campeão, o Messi, ele vai jogar no seu time porque você prometeu que ia pagar para ele. Através de um contratinho. O contratinho não vale nada, na verdade. Contrato não vale nada, promessa não vale nada. No mundo real, contrato e promessa não valem nada. E aí você tem um monte de instituições e tal, jurídicas, que servem para fazer com que a promessa seja cumprida. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se a promessa não for cumprida? Cárcere. Prisão. É isso. E aí, a lógica de alguém que é preso e o medo, a questão punitiva de alguém ser preso é ficar num ambiente teoricamente pior do que o mundo da rua, o mundo da sociedade livre, entre aspas. Só que, em muitos casos, tem gente que comete crimes de propósito só para ir para a cadeia e ter os benefícios que tem lá dentro, como, por exemplo, o plano odontológico. Então, você percebe que não se trata de promessas e de contratos, mas se trata do quê? Porque vamos supor que uma sociedade perfeita, que não tem prisões, não tem nada, ainda assim, a promessa não é garantia de ser cumprida. Nem promessa de nenhum livro e de nenhuma pessoa e de nenhum ser. Promessa não equivale realização. Existem fatores caóticos, existem fatores intervenientes que podem impedir que a promessa seja cumprida. Então, por que qualquer pessoa faz qualquer coisa numa sociedade que tem um sistema econômico? Por que você vai sair para trabalhar? Porque você tem fé no contrato social. É isso que significa o sistema do anticristo. Você tem mais fé no sistema do anticristo, no sistema das pessoas, do que ter fé em uma divindade ou no seu Deus aí, na divindade que você acreditar no universo, sei lá qual é a sua crença, entendeu? Nos espíritos, enfim. Essa é a lógica. Só que, tanto de uma forma como de outra, não é garantia de ser cumprido. Aí você fala, nossa, isso me ofende pra caramba. Queridão, aqui o Estado é laico. Agora, veja só, é muito fácil você contar a história quando você é o vencedor da guerra, né? E quando você perdeu a guerra, qual é a narrativa que é contada? Então, por exemplo, Genghis Khan, o cara era foda, era conquistador, era general de guerra. Tinha várias tropas, várias hordas a seu dispor. O que ele fazia, ele cumpria. Se ele falava, vou conquistar tal país, ele conquistava tal país. Não sobrou para ninguém. Até ele pegar uma doencinha de nada e morrer. Ou seja, qual que era a história que era contada quando ele estava vivo? Ele nunca perdeu nenhuma batalha, nunca perdeu nenhuma guerra. O que aconteceu depois que ele morreu? Fragmentou. Aí a história, não, deixa para lá. Entende ou não? Então, a promessa nem sempre equivale à vitória. O cara, quando ele foi lá na região da Polônia, lá da Hungria e tal, o exército dos Hunos, ou não, dos Hunos não, do Genghis Khan, os mongóis, eles foram lá para a região lá da Polônia e tal, ou seja, vamos varrer a Europa. Foram lá da Ásia Menor, leste europeu e tal, e estava chegando lá na Europa Ocidental. Aí deitou. Não conseguiu. Por quê? Porque a promessa na cabeça dele nem sempre se cumpriria, como foi naquele caso. Então, por que nós, no mundo dos homens, confiamos em qualquer promessa? E eu estou colocando em dúvida todas as promessas.
Todas. De qualquer lugar, de qualquer mão, esquerda ou direita. Por que acreditar em qualquer coisa? Se você não tiver a ponte do conhecimento, do entendimento, você fica aí no meio do caminho e você começa a entrar num niilismo, buraco negro infinito. Mas por que acreditar em qualquer coisa, então? Ah, nada faz sentido. Por que acreditar em qualquer promessa? Na medida que você conhece quem prometeu. Só isso. É só isso. Por que acreditar que o seu papai ou sua mamãe vai voltar para casa depois que voltar, que falou que ia comprar cigarros? Porque você conhece. E, às vezes, você acha que conhece, mas não conhece. Às vezes, a sua pressuposição não equivale à realidade. Aí você achou, não, ele falou, ele vai cumprir. E não cumpriu. Falou que ia comprar cigarro, nunca mais voltou. E aí? Entende ou não? Então, você vê que tem empresa que fala, assume uma dívida, uma promessa de pagamento, não paga. Declara falência e já era. E aí? Tem promessa no mundo espiritual que é feita e não é cumprida. E aí? Então, quando você conhece quem prometeu, você sabe que existe a intenção de cumprir a promessa. Mas, quando você conhece quem prometeu e as variáveis intervenientes em relação a quem prometeu, ou falando de forma mais objetiva, quem prometeu e os inimigos de quem prometeu, aí você sabe melhor se a promessa vai ser cumprida ou não. E isso tem a ver com accountability. Segura aí que você já vai entender. Então, essa promessa e a realização, o cumprimento dessa promessa, não se trata só de quem prometeu, mas se trata de quem está se opondo a quem prometeu. E quando você conhece tudo isso aí, você entende, não significa que você concorde. Por exemplo, o cliente te dá um calote, o cliente fala que ia pagar e não paga. Você pode entender a situação. Aí o cara fala, desculpa, não, porque sabe o que acontece? Dor de barriga, sabe? Gases, flatulência, família, aconteceu tudo. E aí não deu para pagar. Tipo, pô, que chato e tal, mas e aí? Entendeu? Porque se essas promessas não são cumpridas, o sistema entra em colapso. Porque se todo mundo agora faz as coisas só porque está afim de fazer, só porque quer fazer, o sistema entra em colapso. É aí que entra a accountability, a prestação de contas. Não só no sentido de você fazer o que você se pressupôs a fazer, mas de você prestar contas com base nos recursos que você tem. Então você tem a circulação de dinheiro no sistema. Você tem o dinheiro que circula no sistema e ele tem indicadores para definir a melhor rota logística da moeda dentro do sistema. E essa rota logística, ela não se limita apenas a um país. Pode percorrer vários países, várias empreitadas, vários empreendimentos em vários locais diferentes do planeta inteiro, que você tem, através dos seus indicadores, uma probabilidade de retorno maior sobre o seu investimento. E você tem vários recursos envolvidos nesses vários cálculos, e não apenas o recurso financeiro, a moeda. Você também tem o recurso laboral, mão de obra. Você tem o recurso de alocação de pessoas para determinados projetos. Tudo isso são recursos. Tudo isso são direcionamentos de energia que você coloca no mundo, visando o quê? Um retorno sobre investimento, um lucro, um excedente básico. O lucro imita a natureza, porque muitas vezes apenas uma semente que germina através das próprias condições meteorológicas naturais já pode germinar, já pode crescer e dar fruto. Isso é lucro ao longo do tempo. Então, a economia, ela imita a natureza nesse sentido. Ao longo do tempo, pressupõe-se que uma empreitada que você faça dê lucro. O que acontece quando você tem um sistema, portanto, que você tem muitos recursos, mas não dá lucro ao longo do tempo? Você está indo na contramão das premissas básicas da economia.
E aí você tem hoje no mundo um pequeno grupo de indivíduos que fazem com que o sistema dê muito retorno, muito lucro, geram riqueza e movimentam o dinheiro. E você tem uma grande maioria das pessoas que não está engajada no sistema, não está interessada no sistema, não está nem aí. E por quê que não está nem aí? Porque o sistema não é atraente o suficiente para elas. Mas quando você passa a analisar o sistema numa ótica de o que essas pessoas dão conta de fazer, o que elas poderiam fazer se elas estivessem engajadas no sistema, aí você vê o que? O potencial de cada uma dessas pessoas dentro do sistema. O que elas dariam conta de fazer, mas o que elas estão fazendo de verdade. O que elas estão fazendo? Serviço tosco, serviço substituível. O que elas poderiam fazer? O que já está na neuronalidade delas, o que já está no aprendizado cognitivo comportamental delas, o que elas já provaram que conseguem fazer, já o resultado que deram. E o que elas poderiam fazer? Aí é o campo especulativo de probabilidades. As linhas de tendência futuras com base no que elas podem fazer e os retornos que elas vão ter com base na energia investida nelas. Aí vai com o quê? Com o repertório que você conhece delas. Você está aí ainda? Você está acompanhando ou você já brisou? Eu não sei se vai chegar alguém nessa parte no vídeo até agora, mas eu não estou fazendo esse vídeo para alguém em específico. Eu estou fazendo para todos, de maneira geral. Então, você tem o que a pessoa está fazendo, o que ela pode fazer e o que ela poderia fazer. E você tem o que o sistema está patrocinando as pessoas para fazer. E o sistema patrocina através da recompensa e da punição. Qual que é o patrocínio punitivo do sistema? Escassez. Qual que é o patrocínio de recompensa no sistema? Remuneração. Simples assim. O sistema te pune com a escassez para te motivar a fazer alguma coisa. Mas motiva gado, motiva você a fazer apenas o suficiente para tirar o desconforto da escassez. Depois que você tirou o desconforto da escassez, você para de estar engajado no sistema. Você passa apenas a querer o quê? Viver para você e pela sua família. Só isso. Mas espera aí, você está usufruindo de coisas que pessoas se esforçaram e tal, aí você fala, foda-se, você só paga o dinheiro. Você não tem engajamento emocional. Não se torna diferente de um robô. Robô por robô, para que ter um corpo orgânico? Põe uma máquina logo para fazer isso daí. Então, esse é o nível limitado de pessoas que não conseguem ir além do basicão, da prestação de contas. Só pensam para elas próprias porque são motivadas por um sistema que as patrocina punitivamente. É o patrocínio punitivo, que é a escassez. Patrocínio punitivo, falta, escassez. É a ciriricada mental, é o desejo, é a hypada, é o movimento de lançamento de produto. Nossa, vou te vender uma promessa. Agora você vai fazer, agora você vai prosperar. Agora você fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ser muito bom na vida. Olha só, é só você fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui. É que nem o cara, nossa, que corpo saradão. É que nem as propagandas enganosas que tem lá o cara que tá adiposo, aí você acha, nossa, esse cara é um sedentário. Aí, ó, 60 dias de desafio, fica trincadinho, porque já tinha músculo embaixo, porra. Aí o cara que tá começando agora, que não sabe disso, acha que em 60 dias você constrói aqueles músculos. Não. Aí o cara vê um cara forte com força, mas grande também, e também com gordura. Aí esse cara faz uma dietinha, parece que ele fica enorme, muito trincado e tal. Ele já tinha aqueles músculos embaixo. Propaganda enganosa. Aí os caras pegam e falam assim, case de sucesso da nossa empreitada empreendedora. Ó, o fulaninho que era apenas um ajudante de pedreiro, ele era um Zé Ninguém. Ele seguiu a nossa metodologia, a nossa fórmula e agora ele é multimilionário. Mas aí você vai ver a genética do cara, o cara tinha muitas coisas a favor dele. Aí você vai ver o cara é criado por papai, por mamãe, aí o cara tinha lá cachorrinho, o cara tinha pet, o cara tinha rede de apoio, o cara, ele vende uma narrativa de que, ai, vida difícil, ser servente de pedreiro. Mas em casa ele tinha tudo do bom e do melhor, não faltava nada. Aí você pega um fudido, que não tinha porra nenhuma, que passou fome, que passou por uma série de dificuldades. Esse cara tenta aplicar o que o servente de pedreiro privilegiado fez e conseguiu, mas não consegue.
E aí o fudido fica com raiva e desengaja do sistema. Porque essa fórmula pronta não foi feita para todo mundo, foi feita só para alguns poucos. Na ótica do administrador noob, que é o administrador privado de empresas, isso é o suficiente. Se você quer ser administrador público, você tem que ter uma mentalidade diferente. Você tem que pensar no povo e não só na tua empresa. Aí, você só pensa na tua empresa e fala assim, foda-se. Eu vou jogar esse monte de case de sucesso aqui, vai motivar as pessoas. Aí elas traem elas mesmas, elas traem quem elas são, as suas almas, os desejos de suas almas, para se adequar ao que? A fazer dinheiro. Aí elas fazem dinheiro e depois precisa pagar milhões de reais em remédio, em terapia, para tentar recuperar a verdadeira essência delas. Aí elas fragmentam a própria família, porque estão indo contra a natureza e acham que isso é felicidade. Essa é a vida humana, sempre foi assim. E esse é o joguinho do gado humano hoje. Agora, você como administrador público, você precisa ter o quê? Prestação de contas. E administrador privado também, só que a diferença, o escopo é menor. Qual que é a prestação de contas do administrador público? Que é mais hard. Você é responsável por todo o seu povo. Todo o povo. Além do povo, você também é responsável por braços diferentes da estrutura do teu país, como, por exemplo, o braço militar. E se os teus soldadinhos não são bem treinados, se eles não têm disciplina, se eles não estão engajados, se eles só obedecem, você é um incompetente. Aí os caras falam, não, mas tem que obedecer. Obedecer apenas é para os incompetentes. Quem é foda mesmo, segue a ordem mesmo antes dela ser mandada. No nível de sintonia mental tal que não precisa nem ter ordem. Você sente, não precisa nem ter olhar. Você sente. É que nem Ronaldinho Gaúcho em campo. O cara falava, vai para aquela direção, a bola vai chegar até você. O cara ia. E sabia que ia chegar. Porque o cara era bruxo. Chegava. Não tinha como. E todo mundo tentava driblar o cara, tentava fazer a zaga. Não tinha como, não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha jeito. O cara era enfadonho no campo. Jogava outro jogo. É isso. Agora, no futebol arte de hoje é o quê? Ai, todo mundo olhando. Ai, é jogo tático. Ah, é a formação. É 4-5 alguma coisa. É 4-3-3. E por aí vai. 4-5-1. Foda-se. Ou 3-5-2. Ou 0-0-10. Vai todo mundo pro ataque. Modo Esparta. E já era. Entende? Então, antigamente, o futebol ele tinha essas nuances, ele tinha essas liberdades em campo. Hoje em dia tá tudo muito engessado. Você vai ver futebol inglês, futebol italiano, futebol espanhol. O futebol espanhol, ele tinha um pouco de arte e ele tinha um entrosamento bom. O coletivo se movia, principalmente o Barcelona, se movia como uma equipe, mas era muito fluida, mas ainda era uma equipe. Isso era Messi. Agora, quando o Ronaldinho Gaúcho jogava lá, o bagulho era diferenciado. Então, equipe e obediência num contexto militar, que nada mais é do que o quê? Transmissão de pensamento e coerência e aderência a essa direção desse pensamento. Acabou. Vai para lá, o cara já tá indo. Antes de você pensar, o cara já entendeu o que você pensou e já tá indo. Você, como administrador público, você deve presidir sobre todos esses braços do teu país. Braço militar. Como é que vai ser a qualidade do teu exército? Braço econômico. Como é que vai ser a capacidade geradora de riqueza e capacidade movimentadora de dinheiro, de capital do seu povo? Braço da economia. Braço da educação. Quais são os princípios e valores que regem a tua nação? Braço da cultura. Como você ampara o legado histórico dos povos que constituíram a sua terra? Como é que você honra todos? Todas, todes, o que você quiser, mano. Como é que você fomenta, como é que você faz efervescer e florescer
a individualidade, a diversidade de cada uma das pessoas na tua nação, no teu povo, no teu país? Como é que você respeita as diversidades, as diferenças e os confrontos históricos? Por exemplo, nos Estados Unidos, o Norte e o Sul têm uma rivalidade clássica. Como é que você faz essa gestão? Você, como administrador público, você tem esse dever. E isso é um dever. Accountability é dever. Não se trata de querer. Se trata de fazer. Porque você é obrigado a fazer. Simples assim. Prestação de contas. Administração pública. Então, economia, militar. Você tem educação. Que mais? Cara, capacidade produtora, economia, geração de riqueza. O básico. Aí a saúde. Agora, se você gere bem a economia e os princípios de uma nação, certamente a saúde vai ser muito boa. Porque uma série de problemas e disfunções de saúde acontecem por causa de um desajuste da unidade social em relação à natureza. Simples assim. Porque você está desajustado em relação à natureza, o corpo sente, o corpo sofre, o corpo grita. Simples assim. Então, como é que você vai fazer a saúde remediativa ou corretiva, a saúde preventiva e a saúde preditiva? O que é saúde remediativa? Cara, a pessoa teve um problema. Quando a gente vai consertar esse problema? Saúde remediativa. Saúde corretiva. Como é que você vai prevenir o problema? Então é você antever probabilidades de problemas. Aí você, contingências. E você tem a preditiva agora. Você tem a preventiva, que já foi agora a preditiva. Você vai partir de uma base de dados universal. Uma base de dados retroativa com base em todo o código genético, do código cultural, histórico, os feedbacks das pessoas e tudo mais, e uma gama de possibilidades futuras, seja de atividade neural, seja de padrões cognitivo-comportamentais, seja de padrões psicoemocionais, seja hypes momentâneos, sazonalidades e por aí vai, uma série de outros fatores, para você introduzir, instituir medidas públicas que façam com que essa saúde seja patrocinada, visando um retorno sobre investimento. Hoje o governo pensa que você não tem um retorno tão bom sobre investimento assim quando você investe na saúde, quando comparado a quando você investe nas relações exteriores, na indústria bélica e por aí vai. Essa é a verdade. Porque você vê simplesmente aonde o dinheiro está indo. Aí você tem medições numéricas disso. Esse é o escopo da administração pública. Qual que é o escopo da administração privada? Fazer lucro. Acabou. Só isso. E engajar a galerinha que você contrata para dar lucro para você. Só isso. Entende? Então a accountability, ela vê o quê? Ela vê o potencial, ela vê o que dá para fazer, mas nem sempre é feito, por N fatores, e o que de fato está sendo feito. Então, o que as pessoas estão fazendo continuamente? Homeostase térmica, troca de gases, processamento de recursos, seja de gases, de líquidos, de sólidos. Isso que os corpos das pessoas estão fazendo o tempo todo. Nem sempre esses corpos estão fazendo isso dentro de um contexto de trabalho. Às vezes elas estão dormindo, às vezes elas estão nas casas delas, no trânsito. Então nem sempre elas estão fazendo isso. Você, como administrador público, como é que você vai gerir isso para ter o melhor retorno sobre investimento? Além disso, aí é um próximo nível, você tem engajamento dessas pessoas para que elas repatrocinem o seu sistema. Porque isso diminui a incidência de conflitos, a incidência de conflitos internos e externos. Você tá pegando a visão ou não? Ou tá sendo demais para você? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio, cara. Beleza. Aí você tem tudo isso e você tem o que de fato é feito. Então, accountability é o quê? O que pode acontecer e o que de fato está acontecendo. O que poderia acontecer com o povo e com os recursos que você poderia alocar em relação ao povo e o que de fato acontece com base no dinheiro e nos recursos que você direciona em relação ao povo. Quando você contrasta o que daria para fazer com os recursos que você tem em relação ao povo e o que você está fazendo com os recursos que você tem em relação ao povo, essa diferença, se tem déficit,
do que poderia fazer. Ou seja, lembra da contabilidade que eu falei lá atrás? Tem que justificar. Toda saída tem que ter uma entrada. Então, toda saída é o quê? É onde você está investindo o seu dinheiro. Qual que seria a entrada? O que daria para fazer? O que o povo poderia produzir? E aí você tem, por exemplo, o povo poderia produzir 100, mas só está produzindo 1 com você. Você tem um saldo de 99 para pagar. Isso é accountability. Isso é muito mais frouxo em termos de empresa. Porque as pessoas não se preocupam muito com isso, elas olham só o resultado. O resultado é o que importa, o resultado financeiro apenas. Entende ou não? Já a administração pública não é só resultado financeiro, que é óbvio que é importante, mas você tem muitas outras variáveis. Espero que isso tenha deixado um pouquinho mais claro para você o que é accountability. É só o começo, tem muito mais coisa para vir por aí. Algumas reflexões rápidas, eu tenho que sair correndo para mais um compromisso. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma serventia para você, para fomentar algumas ideias, para colocar sementes produtivas e positivas na sua mente, no seu coração. Que Deus te abençoe, tamo junto, até a próxima, um abraço.